Olá, você que acompanha o portal de notícias RD News, o portal de Mato Grosso, que está sempre trazendo para você todos os tipos de assuntos, de temas das mais diversas editorias, inclusive com entrevistados de fora do estado. Nós vamos hoje para São Paulo novamente e nós vamos conversar com o Thales Guaraci, que lançou recentemente o livro A Era da Intolerância, a liberdade como ferramenta contra o radicalismo, da Matrix Editora, jornalista, escritor, cientista. Thales, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, por disponibilizar o seu tempo. Eu já gostaria de deixar a primeira questão, que é justamente do que se trata esse livro e qual a importância desse tema para esse momento que nós estamos vivendo, 2022, ano eleitoral. A Era da Intolerância é um livro de história dos últimos 30 anos, mas que fala muito sobre a formação do quadro que nós estamos vendo hoje, né? E fala principalmente da intolerância como um sintoma, é a febre da doença, vamos dizer assim. É aquilo que aparece de problemas que se referem às grandes transformações do capitalismo, que ocorrem não só no Brasil como no mundo inteiro, e tem levado a disputas cada vez mais acirradas que criam esse ambiente de rivalidade, de rixa, e que vai chegando ao limite do ódio e nas disputas eleitorais, nas questões religiosas, enfim, tudo aquilo em que parece que as pessoas estão tendo seus direitos ameaçados ou precisam protegê-los. Então, esse acirramento, né, nessa dificuldade, é que faz com que a intolerância cresça. A intolerância como uma forma de autodefesa e também de proteção de interesses pessoais e de grupo. Você citou política e religião. Essas são, digamos, as pautas em que as discussões e as manifestações de intolerância são mais acirradas na internet? No livro, Lídice, a gente vai analisando a história e vai vendo que tudo é um processo só. O que ocorre é que, com a mudança do capitalismo, o Estado, de maneira geral, perdeu controles. Perdeu o controle até sobre a moeda, que era um instrumento de política econômica. Hoje você tem a criptomoeda, por exemplo. Então, e um negócio que escapa ao controle do Estado. As receitas caíram, mas a população aumentou, o emprego diminuiu, então as fontes de renda do Estado diminuíram. Todas as empresas tiveram que passar por uma grande reengenharia para se adaptar às mudanças desse capitalismo digital que nós vemos. Mas os estados não foram reformulados, os sistemas políticos não foram reformulados, eles ainda pertencem ao tempo do tear, da industrialização, e ficaram envelhecidos. Então, o que acontece é que o Estado passou a ter uma cobrança muito forte por resultado, porque você pode, por exemplo, trabalhar num aplicativo e não pagar imposto, mas você continua precisando de segurança, que cubra um buraco da rua, precisa de escola. Então, a pressão sobre o Estado aumentou, mas os recursos do Estado para atender essas demandas diminuíram. Então, as pessoas passaram a procurar outras soluções, e elas vão em busca de grupos associativos de vários tipos, onde elas possam ter alguma identidade, alguma proteção, ajuda, né? Então, você tem um crescimento muito grande das igrejas, por exemplo, que são entidades que protegem a sua comunidade, ajudam no emprego, tem até religião que dá assistência odontológica. Então, as pessoas vão buscar segurança onde elas acham que tem. E o problema é que o Estado, né, dessa forma, não vai sendo recuperado, e você vai questionando o funcionamento dos regimes democráticos, do sistema de maneira geral, que precisa de reformulação. Nós vemos um acirramento nos anos políticos, em especial, né, inclusive por conta de toda essas manifestações inflamadas que, né, você cita aí, justamente a falta, né, de acesso, às vezes mesmo, a políticas públicas, né, e que aí existem os grupos que começam a tomar conta, digamos, desses setores, oferecendo sempre algo em troca. Mas o que você considera neste ano, um ano eleitoral,
como o mais grave dessas intolerâncias, porque a gente vê assim manifestações de intolerância nos mais diversos graus, seja contra negros, seja contra os grupos de, LGBTQIA+, contra as mulheres, mas para você há algo que você considera o mais grave, ou até mesmo algo que possa, inclusive, minar um pouco essa nossa democracia? Sim, é porque a intolerância, a base dela é o questionamento da própria razão. A razão é o princípio da igualdade, né? Somos todos iguais no voto, somos todos iguais nas religiões, somos todos. A razão é que diz que uma pessoa não é melhor que a outra, não há motivo para ser. Então, o que se questiona hoje é até a própria razão, que é a base da democracia e da liberdade. E se coloca essas rivalidades, né, como uma questão pessoal. Então, é o candidato A contra o candidato B, e as pessoas perderam um pouco o alvo correto, que é qual é que é, afinal de contas, é o programa, quais são as mudanças que nós precisamos fazer, qual é o programa de A ou de B que vai resolver a situação, porque não é mais uma questão de pessoas. E eu acho que o brasileiro, principalmente, ele se apega muito ao personagem, ao político, ao indivíduo, né? E se esquece de prestar atenção em qual é a proposta. Enfim, o que esses candidatos têm a nos apresentar para a solução dos problemas, porque não adianta botar A, B ou C quando o sistema tem problemas. E não adianta questionar o sistema como uma forma de exercer o poder autoritariamente, porque o autoritarismo não é autoridade. Né? Você pode colocar um cara que prende, arrebenta e tal, mas se o sistema não funciona, não adianta. Então, autoritarismo não é autoridade. Você pode exercer autoridade, fazer o Estado funcionar, isso é autoridade, fazer o Estado funcionar novamente, sem precisar de usar de violência ou qualquer coisa parecida, o autoritarismo. Então, para se restabelecer o princípio da autoridade, é preciso estabelecer um cronograma de trabalho, um projeto para o estabelecimento da força, da capacidade do Estado de resolver problemas e também de, dentro do ambiente democrático, acomodar esses conflitos que vão piorando. E se você não resolve a base dos conflitos, eles só tendem realmente a se acirrar com o tempo. Você cita a liberdade, né, como ferramenta contra o radicalismo. Está havendo uma confusão sobre o que é realmente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? As pessoas, e aí, claro, se destacam mais as personalidades, as autoridades que abusam, mas há, em geral, parece haver, né, uma certa confusão sobre o que é essa liberdade. Para você, o que seria, de que forma a liberdade pode realmente combater esse radicalismo? Essa discussão parece nova porque na internet as pessoas passaram a achar que podem fazer tudo ou dizer qualquer coisa e se criaram embates e se criaram mecanismos para instrumentalizar as notícias falsas de maneira a favorecer este ou aquele candidato. Então, isso é uma impressão que se cria, mas a verdade é que essas questões sempre existiram, né? A liberdade, é lógico que ela tem limites. Um dos limites é a liberdade do outro, e outro limite é se você está, com a liberdade, tentando justamente derrubar, ou boicotar, ou sabotar, ou destruir a liberdade. Então, a democracia é o único regime que permite uma crítica de si mesmo, né? Alguns regimes autoritários impõem censura, não permitem o debate, e isso não favorece as boas soluções. Geralmente são as soluções que favorecem alguns poucos, apenas aqueles que estão no poder. E do outro lado fica geralmente a maioria. Então, eu acho que hoje a gente tem que primeiro entender que só a liberdade resolve os problemas da liberdade. Agora, como fazer isso é um debate que tem que ser feito dentro do ambiente democrático, que é o único sistema capaz de resolver esses conflitos de forma pacífica, mas, sobretudo, em vez de individualizar, né, a política, a gente deveria olhar para os programas e saber quais são os problemas reais que nós temos que resolver para que esses programas possam ser eficazes. Muitos países do mundo, Lides, já estão discutindo reformas democráticas. Por exemplo, a Inglaterra, depois de ver que o Brexit
saiu com dificuldade, que eles estão com dificuldade para aprovar medidas, e também porque lá também vem crescendo o desemprego, a crise, a xenofobia, né? Tem os mesmos problemas que nós. Eles começaram já a fazer um estudo sobre uma reforma democrática, uma reforma da Constituição, que é a mais antiga do mundo, inspiradora da Constituição americana, por conseguinte da nossa também. Eles já estão fazendo estudos para ver o que é possível reformar. É um sistema constitucional que vem lá do tempo do tear, do começo do Taylorismo, da primeira industrialização. Então, o mundo mudou e a gente precisa fazer com que os mecanismos do Estado se modernizem também, até para acompanhar a velocidade das mudanças hoje. O mundo hoje está muito rápido e o Estado continua paradão do jeito que era no sistema velho, o sistema representativo, né, que tudo demora, vai para cá, vai para lá, e hoje o mundo está mais rápido. Então, a gente precisa procurar soluções efetivas. Essas soluções passam não só pela indicação de um executivo capaz, mas também do legislativo que seja capaz de passar por cima dessas diferenças e entender quais são as necessidades que todos entendemos que são prioritárias, né? E fazer as reformas. A gente já está muito atrasado nessa discussão de quais reformas nós precisamos para adequar o Brasil ao capitalismo digital. Então, não é questão só de resolver assim, coisas emergenciais. A gente precisa também de um trabalho de fundo para poder preparar o Brasil para o futuro. Você traça algum percurso, tem algum percurso histórico, né, dentro dos capítulos do seu livro? Como é que você estruturou o livro A Era da Intolerância? Então, eu começo com as Torres Gêmeas, porque eu acho que esse foi o momento que nós percebemos que algo ia de muito, muito mal no mundo, né? Que tinha uma coisa bastante errada. A gente vinha num processo de liberdade, as democracias estavam crescendo, caíram as barreiras, né? Acreditava-se que a Rússia, a China e outros sistemas autoritários iriam caminhar para um certo grau de democracia, e não é exatamente bem isso que aconteceu. Ao contrário, a liberdade também criou problemas, né? Problemas que vieram do bem, na verdade. Assim, as pessoas vivem mais, né? Então, o pessoal não morre, e aí você tem um aumento da população exponencial. Você criou um mercado livre em que você pode comprar produtos mais baratos, da China, por exemplo, mas a China concentrou todo o trabalho industrial e tirou o emprego do mundo ocidental. Então, surgiram problemas decorrentes destas vantagens ou virtudes de um mundo mais livre. E alguns países não avançaram tanto na democracia como se supunha, como é o caso, por exemplo, da Rússia, que tem agora um líder que está lá há mais tempo do que o Stalin, né? E que também não tem resolvido problemas internos só porque é um regime autoritário, também está em crise. Tanto que vai para a guerra em busca de acobertar, talvez com a cortina de fumaça, esses problemas internos. Então, a grande constatação desses anos é que o inimigo, vamos dizer assim, não está mais, não é o xiita radical islâmico que está escondido no Afeganistão. É a própria sociedade que gera internamente esse crescimento de uma concentração de renda exponencial, e que os negócios do capitalismo moderno se concentram cada vez mais e, ao mesmo tempo, excluem uma grande parcela da sociedade. Essa sanha do capitalismo de sempre fazer mais e melhor, reduzir custos, eliminar excedentes, pagar o preço mais baixo, acabou informalizando a economia, acabou trazendo um desemprego muito grande e uma quantidade de pessoas excluídas do sistema, que se transformam num grande caldeirão de pressão social. Então, essa é um pouco a história, né, do problema que nós vemos hoje. Agora, assim, o livro ele não aponta soluções, mas pela maneira como a gente vai contando a história, a gente acaba naturalmente sendo levado a algumas conclusões, né? Eu posso, assim, cada um pode tirar as suas próprias conclusões a partir da história, mas eu acho, né, como nós estamos aqui no ano eleitoral, que o essencial a gente vê que nós precisamos modernizar a democracia brasileira
né? Não para questionar as instituições, como o STF, o próprio Congresso, ou não jogar fora, como dizia antigamente, a criança com a água do banho. A gente precisa melhorar o sistema, né? Talvez corrigir alguns erros que foram surgindo nos últimos anos, modernizar a máquina do Estado para que ela volte a funcionar e usar os instrumentos modernos que nós temos, né? A internet veio para trouxe problemas também, né? Mas veio para ajudar. Então, eu acho que a gente tem ferramentas novas para fazer o Estado funcionar melhor. E acho que é nisso que a gente deveria olhar agora nessas eleições. Qual é o candidato que tem a melhor proposta para fazer efetivamente o Brasil melhorar, né? Muito mais do que pensar no A, B ou C, eu gostaria de ver as propostas, para que a gente possa tomar base em um projeto, né, de governo, de país, e que também envolva o Congresso Nacional, para que essas reformas possam ser viabilizadas. Falando em tecnologia, esse ano as campanhas certamente focarão muito nas mídias sociais, né? Aqui em Mato Grosso mesmo já houve, na última eleição, candidatos que eram praticamente desconhecidos como políticos ou sem muita experiência política, mas por causa das redes sociais, da tecnologia, conseguiram se eleger. Você acredita que isso, além de facilitar o acesso às pessoas, pode ser também um risco de se colocar aí à frente pessoas despreparadas para, né, serem eleitos, né, candidatos que não, de repente, não cumprem o que prometem, pelo menos? Olha, eu acho que o povo é soberano. Se foi tomada essa decisão, não importa se cresceram na internet ou não, as pessoas vão ter oportunidade de ver se essas pessoas aí que foram escolhidas cumprem bem o seu papel, as promessas que fizeram, ou não. E aí tem a eleição seguinte. É assim que funciona. Então, eu acho que a gente não pode querer tolher a liberdade do eleitorado. E seja lá qual for o veículo pelo qual as pessoas se promovem, né, a decisão do eleitor tem que ser respeitada. Eu acho que o nosso problema é até um pouco o contrário, porque o sistema político brasileiro ele foi feito para preservar o status quo. Então você tem partidos que controlam o fundo eleitoral, você tem um tempo de televisão que é controlado pelos partidos. É muito difícil, especialmente no plano nacional, você ter uma renovação, e a renovação é importante na democracia, porque senão você congela esses interesses que estão lá cristalizados, né, e que são, na verdade, a fonte histórica da corrupção no Brasil. Eu até fico satisfeito de ver que no Mato Grosso existe alguma renovação, isso me parece até mais um benefício, uma coisa boa do que ruim, né? E agora, cabe ao eleitor verificar se essas pessoas que são novas no sistema, elas estão cumprindo com o seu dever, né? Com aquilo que foi prometido. Bom, nós já estamos aí no nosso tempo, né, combinado, e eu gostaria que você, então, passasse aí para os nossos ouvintes, os nossos internautas, nossos leitores, aonde encontrar o seu livro, A Era da Intolerância, a Liberdade como Ferramenta contra o Radicalismo, suas redes sociais, quem quiser manter contato com você. Sim, o meu Instagram é o @tguaraci, temudo, Y, no final, e o livro pode ser encontrado em todas as livrarias, nas plataformas digitais também, como a da Amazon e das principais livrarias também, é muito fácil de encontrar. Agora, o importante, eu acho, é que a gente faça uma certa defesa, não do político, mas uma defesa realmente do Brasil, especialmente diante, aqui em São Paulo, principalmente, a gente vê muita miséria na rua. Eu não sei, o Mato Grosso faz algum tempo que eu não vou, mas eu acho que está na hora de a gente começar a adotar soluções que sejam realmente duradouras, né? E a gente entender quais são os problemas para que a gente possa tomar as decisões certas. Eu dei uma pequena contribuição aí, eu acho, ao escrever esse livro, mas eu tenho muita esperança que o povo brasileiro vai saber identificar realmente o que pode ser solução ou não. Aqui em Cuiabá virou notícia nacional a fila do ossinho, né? As pessoas fazendo fila para conseguir os restos dos ossos, né? Nas lojas, Você vê que a situação já está urgente, né? Quando tem gente passando fome, não dá para ficar para amanhã. Então, ninguém vai esperar
o ano novo para poder comer. Então, acho que a gente tem que começar a tratar disso já, né? Tá joia. Thales, muito obrigada novamente. Assim que a gente publicar a entrevista, a gente te marca, te manda o link, as pessoas que estão nos assistindo também, a gente pede para curtir, compartilhar. Precisamos conversar, debater esses assuntos, ler, inclusive, né, obras como a que o Thales lançou aí, para a gente se manter bem informado, para a gente criar aí a nossa visão crítica. Obrigada, Thales. Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com você. Até logo, até a próxima, então.